Are possible, only believe. Fear not, little flock, from the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, only believe, only believe, all things are possible. Only believe. Fear not, little flock, whatever your lot, he enters all rooms, the doors being shut. He never forsakes, he never is gone, so carol his presence in darkness and dawn. All things are possible, Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, only believe, only believe, all things are possible. Only believe. all things are possible, only believe. Only believe. Bom dia, preciosos irmãos. Eu desejei sentir um sentimento de gravar esse vídeo aqui no recôndito da minha casa, né? Eu separei um cômodo aqui. Eu não tenho um estúdio, um local preparado, e eu pensei fazer da melhor forma possível. Eu não sabia se fazia em pé ou lá na sala. Estou aqui reservado aqui num ambiente reservado, e eu desejei nesta manhã falar com os irmãos, né? No meu coração eu vi que eu não podia ministrar pessoalmente, né? Presencialmente, mas eu vi que nós temos a nosso favor a tecnologia. Então eu senti que essa ideia poderia ser aproveitada. Eu teria como fazer, né? Os recursos estão nas minhas mãos, embora não seja um mais profissional, equipamento mais adequado, mas eu creio que a mensagem pode chegar até os irmãos de uma forma satisfatória. Se não saiu a contento, que vocês me perdoem, mas eu estou fazendo aqui o melhor que posso. Se Deus nos ajudar, e se essa situação perdurar mais um pouco, eu espero que não. Eu espero que essa tempestade possa passar. Toda essa situação presente no Brasil e no mundo não é uma coisa apenas geopolítica. Isso está no plano espiritual.
Se você abrir na sua Bíblia, você vai ver, está escrito. Apocalipse 6:8 diz o seguinte: E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com pestes e com as feras da terra. Se esse vírus, coronavírus, está enquadrado nisso aqui, então não vai ser somente uma morte com vírus, com peste. Haverá outras mortes. Por exemplo, fala de fome aqui. Se essa pandemia durar muito tempo, pessoas certamente morrerão de fome, né? Espada, né? E se houver tumultos, se houver vandalismo, a polícia vai ter que entrar com força bruta, né? Então outros morrerão também baleados ou presos, né? Ou colocados em campos de refugiados, né? Pessoas vão ter que ser interditadas. Então haverá morte também pela espada, pelas armas. E as feras da guerra, as feras da terra, digo, isso pode ser traduzido como violência, né? Nos dias de Noé, nós sabemos que houve muita violência. E aquela violência veio daquela geração de Caim. Aquele mesmo instinto que estava em Caim para matar Abel, era aquele mesmo instinto que estava naqueles antediluvianos. Eles eram descendentes de Caim, por certo. Por isso era a marca dele, né? Assassinato. Então vai haver muitos crimes, vai haver pestes, fomes, espada também, guerra, né? Então isso é um sinal do tempo do fim, a Bíblia está dizendo. Então não é uma coisa isolada, não é um acontecimento apenas histórico, isso tem um sinal espiritual por trás disso. E eu quero ler aqui hoje, na mensagem, o sinal. O profeta irmão Branham está falando ali da necessidade de aplicar o sinal. Por quê? Porque é um tipo, quando o juízo estava caindo lá no Egito, a morte estava passando, então houve necessidade de aplicar o sinal. O profeta diz assim: a morte está na terra hoje, o juiz está esperando, está pendente, bombas atômicas e de hidrogênio, e toda espécie de desastres está reservada para as nações. Ele disse: a morte anda pela terra esta noite. Mas não é somente a morte física, é a morte espiritual. Na parede de toda a denominação está essa insígnia, né? Mene, mene, tekel, fazim. Elas estão sendo pesadas. Essas denominações estão sendo pesadas por Deus. E mais, também, né? E acabou. Foi-se a glória de Deus. Então não adianta colocar versículos isolados para mandar as pessoas ficarem dentro de casa. Só isso não resolve. Por isso da mensagem o sinal. E nós vamos meditar aqui na mensagem do sinal alguns parágrafos. Mas veja aqui o profeta dizendo. Agora alguns deles dizem: bem, agora se a praga cair, nós simplesmente iremos ao hospital. Se acontecer de a praga cair, você sabe o que faremos? Vamos até o Dr. Jones. Ele saberá como cuidar disso. Aquilo não funcionou. Ainda assim, eles eram inteligentes. Bem, se a praga cair, nós apenas iremos para debaixo do chão em alguma caverna e trancaremos a porta. Aquilo não adiantará nada. Nós vamos ficar na casa e colocaremos máscaras. Olha só, isso foi pregado em 1950, você acredita? O profeta estava vendo 70 anos lá na frente. 1950, 2020, são 70 anos. Ele disse isso há 70 anos atrás. Meu Deus.
E depois alguém disse que esse homem não é profeta. Se não é profeta, então ninguém é profeta. Moisés não é profeta, Elias não é profeta, nem Jesus é profeta. Aquilo não adiantará nada. Nós vamos ficar em casa e colocaremos máscara sobre nosso rosto. Não é assim que está as pessoas? Colocando máscara. E está adiantando máscara? Não está adiantando. E algum desinfectante. Não adiantou de nada. Deus fez um caminho provido. Sim, ele foi qual? O sangue. O caminho provido de Deus, tão simples como parecia ser. Pegar o sangue de um cordeiro e aspergir na porta. Assim, Deus disse que aquela era a sua maneira, e ele honrou aquilo. Todos foram os primogênitos que não estavam debaixo do sangue morreram. Veja só, não é a segurança de uma denominação, nem mesmo o tabernáculo da fé. Não adianta, você não está seguro dentro da igreja, você não está seguro em nenhum lugar. O único lugar de segurança é no aprisco do Senhor. Então, meus prezados irmãos e irmãs, a morte que está golpeando hoje a terra não é a morte física, é a morte espiritual. Lá em Israel, aqui, Ezequiel capítulo 4, Deus disse assim: e disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros, os que não têm essa marca, disse ele, ouvindo-me, passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. Veja, o julgamento começa pela casa de Deus. E começaram pelos homens mais velhos, tá vendo? O coronavírus está matando primeiro os velhos. Começou com os velhos e agora está chegando, né, aos outros também. Então, a morte está passando pela terra hoje, meus irmãos. Isso é uma realidade. Não é morrer, não. A verdadeira morte é morrer sem Cristo. O crente não morre. Nós cantamos. Quem é salvo não morre, não. Ele entra na presença de Deus para receber o galardão. A morte é a morte espiritual que está passando hoje. Esse cavalo amarelo está cavalgando já aí. Ele já está trazendo morte, morte espiritual. E isso é para todo aquele que não tem a marca de Deus. Não tem um sinal, não tem um selo de Deus na sua vida. O anjo está dizendo aqui, o profeta Ezequiel dizendo aqui, todos, né? Ferir, aos outros diz, aqueles que não têm. Oh, Jesus! E disse-lhes, contaminai a casa e enchei os atos de mortos. E saíram e feriram na cidade. A Itália, a França e agora os Estados Unidos estão acumulando mortos. O anjo está dizendo aqui, o João está dizendo aqui, né? 1/4. Se nós pensarmos que a população do mundo hoje chega a quase 8 bilhões, 1/4 da população, isso seria 2 bilhões de pessoas. Você já pensou? 2 bilhões de mortos. Quem vai viver? Quem vai sobreviver a tudo isso? Né? Na mão de quem nós estamos? Na mão de quem nós estamos? E o que virá depois disso aí? O que virá, meus irmãos, depois disso aí? O que nos reserva? O que o futuro nos reserva? Esses são sinais do tempo do fim. É tempo de expor o sinal. A morte está na terra hoje. Nesta hora que nós estamos aqui, o risco dos recursos se esgotarem são muito. Existe o risco. Como nós lemos ali, fome, né?
Fome? Mas o que não pode faltar nesta hora é fé e comunhão com Deus. Nós fomos convocados, né? O nosso presidente nos convocou para um jejum nesse domingo, dia 5 de abril, um jejum solene. Nós precisamos fazer isso. Lá no livro do profeta Joel, há uma convocação para isso. Quando a lacusta, a aruga, o pulgão, o gafanhoto estava destruindo a vinha, Deus mandou Israel fazer um jejum solene, se vestir de saco, clamar, né? Fazer um jejum solene, um dia de lamentação, um dia, né, de choro. É hora de inventário, meus irmãos. É hora de nós deixarmos para trás todas as coisas que para trás ficam. Eu estava pensando em Daniel. Daniel, ele estava indo para o cativeiro da Babilônia. Mas quando ele olhava para trás, não restava nada. A cidade estava destruída. O povo estava sendo levado em cativeiro. Então não havia nada. Ele não deixou nada. Ele seguiu em frente. Ele queimou todas as pontes atrás de si, porque a sua cidade estava destruída. Não tinha mais nada. Ele não podia olhar para trás, porque não tinha nada lá atrás. Não tinha mais nada. A resposta era seguir em frente e fazer o melhor para sobreviver. Né? Daniel fez o seu melhor para sobreviver. Primeiramente, ele temeu a Deus. Ele colocou primeiramente Deus diante dele. Ele se preocupou com a fidelidade a Deus. Ele se preocupou com o seu Deus. Guardar os mandamentos do Senhor. Ele poderia simplesmente ignorar aquilo tudo e dizer, olha, nós não temos mais nada, não temos mais rei, não temos mais cidade, nós não temos mais sacerdócio, sacrifício, e está tudo destruído. Não, mas ele preservou a sua fidelidade a Deus. E ele realmente, né, foi bem-aventurado. Deus não se fez de indiferente para com Daniel. Deus realmente não desprezou a sua fé, a sua conduta. Muito pelo contrário, ele foi bem-aventurado. Ele foi guardado por Deus, né? Embora toda oposição estivesse contra ele, Deus sempre era a favor de Daniel. Deus sempre estava guardando Daniel de todas as ciladas e tentações que ele enfrentou ali na Babilônia. Então, Daniel se preocupou. Daniel orou, Daniel fez confissão, Daniel lia os escritos de Jeremias, Daniel lia os escritos, né, dos escribas. Sabe o que Daniel descobriu? Que lá, quando Salomão dedicou o templo de Jerusalém, ele escreveu que quando o povo tivesse levado cativo por ter pecado contra Deus, e se o povo orasse voltado para a banda de Jerusalém, que Deus ouviria. Então ele recorreu lá, aquele texto lá de Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e se humilhar e se converter dos seus pecados, eu ouvirei e sararei a sua terra. Daniel aplicou aquilo naquela hora de exílio, de cativeiro. Ele fazia aquilo 3 vezes por dia. Não importava qual era a oposição que ele estava enfrentando, ele ainda tinha tempo de orar a Deus. Não importava o decreto do rei. Não importa, meus irmãos, qual seja a oposição, quantos os homens se levantem contra a igreja, nós temos que permanecer ao lado de Deus. Né? Quando aquilo não contrariava a lei de Deus, Daniel obedecia, cumpria a sua função ali no reinado de Nabucodonosor, depois no reinado de Assuero, depois no de Ciro e Dario e assim por diante, né? Mas ele sempre, né, primava por Deus primeiramente, né? Então ele não se deixou enredar, né, pelas correntes daquela nação poderosa. Então ele sempre honrou o seu Deus. Então ele fez confissão,
ele intercedeu. Daniel não pecou. Daniel não foi culpado de Israel estar no cativeiro. Aquilo foi culpa do rei Zedequias, que se rebelou contra o decreto, contra Deus. Eles abandonaram, trocaram o Senhor pelos ídolos. Então, quando aquilo aconteceu, o cativeiro veio. Nabucodonosor os levou como cativos. Mas Daniel não era culpado. Mas mesmo assim ele orou, ele intercedeu, ele se colocou diante de Deus, ele jejuou, ele buscou. Meus irmãos, e o que nós precisamos fazer nesta hora é exatamente isso aí. Nós temos que estar aos pés daquele que podem nos livrar. Como eu disse, os recursos podem se esgotar. Os recursos podem se esgotar. Mas a fé não pode falhar. A fé não pode falhar. Porque quem perde dinheiro, perde alguma coisa. Quem perde amigo, perde muito. Mas quem perde a fé, perde tudo. Jó perdeu todos os seus bens, filhos, saúde, mas não perdeu a fé. Isso é que é o mais importante. Isso é que é o essencial. É não perder a fé. 7 vezes cairá o justo e se levantará. Né? Porque o Senhor é poderoso para levantá-lo. Ainda que caia, não ficará prostrado. E diz o Senhor: eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo 12, 12 e 13. Eu quero meditar aqui com os irmãos uma mensagem, um sinal. Começando do parágrafo 42. Não estamos de pé aqui somente para ser visto. Nunca vimos aqui para que os demais vejam que tipo de roupa estamos usando. Veja que viemos com um objetivo. Nós vimos aqui para uma coisa, como nosso irmão fez aquela oração. Estamos aqui para ouvir a palavra que vem a nós. Nós queremos isto, não queremos, igreja? Porque essa é a única coisa que vai significar algo para nós. Algo que vai ser substancial. Algo que vai nos ajudar. A palavra está adiante de tudo. A palavra nos adverte, a palavra nos consola, a palavra nos protege. A palavra nos abençoa, a palavra nos refugia, né? A palavra nos coloca no lugar de segurança. O profeta diz que o lugar de segurança é de trás da palavra, de trás do assim diz o Senhor. É onde o diabo nunca irá nos alcançar, se nós estivermos de trás daquilo que está escrito. Jesus derrotou o diabo como? Usando aquilo que estava escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É algo que vai nos ajudar. E somos um agente moribunda. Todos os seres humanos estão rumando à eternidade. Então temos este tempo para tomar nossa decisão por qual estrada vamos seguir. E a estrada está diante de nós. Podemos tomar qualquer lado que desejarmos escolher. Essa é a maneira que ele determinou para Adão e Eva. Esta é a maneira que ele determinou
para nós. O caminho para a eternidade. Só existe 2 caminhos, né? Não existe 3 caminhos. Não existe um caminho intermediário. Devemos recordar que, seja o que for que façamos, ou quão bem-sucedidos sejamos na vida, sem Cristo perdemos completamente tudo. Então, se Ele é a única coisa que há para guardarmos ansiosamente, então seríamos os mais nécios em não aceitar isso. E estimar isto não é só aceitá-lo, mas chega-se a algo maior que isso. Depois que você o recebe, não vá colocá-lo na prateleira, é para ser usado. O sinal é a garantia, é a certeza, né, que você vai rumo à eternidade. Quando você recebe o sinal, você está selado até o dia da redenção. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia da possessão de Deus. Quando você vai penhorar uma joia, você recebe o quê? Um recibo, uma garantia. E quando você quiser resgatar aquela joia, você tem o comprovante na mão que aquela joia te pertence. E você vai lá com aquele documento, você resgata. Então, quando você tem o Espírito Santo, Deus tem o penhor de você, tem a garantia de que você é dele. E que você vai ressuscitar no último dia, como disse Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Então você tem a garantia. Por isso Paulo diz, a garantia. Nós estamos selados até o dia da redenção. Qual é o dia da redenção? É o dia que Cristo vai chamar. E os que dormirem em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que estão selados, estão aguardando, né? E eles têm um sinal na sua vida. Agora, o que é o sinal? É uma palavra que usamos, que nós falamos aqui nos Estados Unidos. Sinal é um indicativo de uma passagem, preço pago. Veja que a passagem, o preço requerido foi pago. É como a passagem da estrada de ferro ou de uma passagem de uma empresa de ônibus. Você entra e compra a sua passagem, então lhe dão um bilhete. E esse bilhete não pode ser usado por mais nada, a não ser aquela companhia férrea. E é um sinal para a companhia férrea que você pagou sua passagem. É um sinal, você não pode usá-lo para mais nada. Não serve para nenhuma outra companhia. Você não pode enganar a empresa. Toda vez que eu viajo e eu compro uma passagem de avião, eu tenho que colocar a minha identidade ali. Meu CPF, meu RG, para me identificar. Né? Não basta ter a passagem, você tem que ter a identificação. Quando eu vou comprar passagem de ônibus é a mesma coisa. Quando você chega na porta, o motorista está ali de pé com uma plataforma improvisada, ele olha, confere a passagem, a data, o destino, o horário, se bate tudo certinho. Aí ele confere o nome que está no bilhete com o seu nome para ver se é você. Se você não está trapaceando, né? Usando o bilhete de outra pessoa. Ver se é você mesmo. Ele olha e confere para ver se você está no lugar certo. Se você realmente pagou o preço para viajar naquela companhia. Então, o preço requerido, né? O profeta disse assim, Deus está dizendo a Israel, o sangue do cordeiro é um sinal. O cordeiro para Israel foi um sinal requerido por Jeová. Teve de ser o sangue. Deus fez um sinal e o Deus Israel. E nenhum outro sinal serve. Veja, não pode ser reconhecido. O profeta diz, a justificação dá lugar à santificação. E a santificação dá lugar ao batismo do Espírito Santo. Você é batizado, justificado. Você vai para o segundo passo, que é a santificação. Então a santificação te limpa e abre caminho para o Espírito Santo. Uma casa que está limpa, somente limpa, ela está vazia. Ela pode ser
ela pode abrigar outros 7 espíritos piores do que aquele que saiu. Por isso você não pode ficar vazio. Você tem que estar cheio. O profeta diz, você está cheio de algo. De uma religião florida, de uma teologia florida. Vocês podem estar cheio de bons pensamentos, cheio de lamuras, cheio de mágoas, cheio de bons pensamentos, mas Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo e vá no arrebatamento. A maior alegria para Deus agora é saber que antes que as pragas caiam, né? Como Israel no Egito, antes que as pragas caíssem, onde estava Israel? Guardado lá em Gozem. Quando tinha trevas lá no Egito, lá em Gozem, em todas as casas dos israelitas tinha luz. Quando o gado dos egípcios estava morrendo, os de Israel, nenhum foi atingido. Faraó chegou lá, olhou, realmente, né? Mas mesmo assim o coração dele se endureceu, né? Caiu Saraiva, matou os animais, matou a plantação, mas Israel, Israel estava debaixo do pacto, o pacto do sinal. Veja, é isso, essa é a segurança, né? Não é dizer, nós vamos ficar em casa, nós não vamos para o culto, estamos seguros. Não, meus irmãos. Isso pode passar e algo pior vai vir. Os irmãos são testemunhas que no início desse ano eu falei, entramos em 2020 e agora nós realmente estamos numa contagem regressiva para o arrebatamento. Estamos numa contagem regressiva para o arrebatamento. Com certeza nós estamos. Aí o profeta vai dizer para nós aqui. Ele diz assim: qualquer um que lesse e pudesse ler no jornal e ler, o céu está negro e escurecendo, e as nuvens vindo, e sabe que está para chover, e sente isto no ar, e os grandes raios a uma grande distância, e seus reflexos, e sente a pressão do vento. Sabe que está se aproximando uma tempestade, e que vai chover em poucos momentos. Qualquer pessoa pode ler no jornal e ver a condição desta nação e das nações, e perceber que alguma coisa está para acontecer. Quando você vê alguém com um pedaço de pau no ombro e o outro estão discutindo com todo tipo de armas para brigar, sem acordo, tirando o sapato e batendo na mesa, e todas as coisas nas suas conferências, você sabe que alguma coisa está para acontecer. E aquilo traz sobre as pessoas um tipo de sentimento de que alguma coisa vai acontecer. O mundo, como nós poderíamos chamar isto de coro, o mundo exterior, sente que está vindo uma destruição. Como diríamos, uma era atômica está para explodir. Cristão sabe que é a vinda do Senhor, vê? Há uma atmosfera, depende para o que você está olhando. Porque o nosso Senhor expressamente nos disse que estaria para acontecer neste tempo. E nós não sabemos o minuto ou a hora, mas sabemos que estamos aproximando de algo agora. Agora a hora é a hora, como o profeta diz aqui, o tempo de tomar nossa decisão para qual estrada vamos seguir. Uma para a direita, outra para a esquerda. Ladrão da direita, caminho da salvação, paraíso. Ladrão da esquerda, caminho da condenação. Para o mundo isso é uma grande loucura. Mas para Deus essa é a única maneira, a única coisa que Ele requer. É aquele sinal, tem de estar ali. E você não pode receber o sinal até que a passagem tenha sido paga. Então você é um possuidor do sinal, o que lhe concede o privilégio de ter um passe livre. Deus vai ver a marca em você, a marca de Cristo em você, a marca de um cristão. Deus vendo o sangue, a marca de um cristão hoje é o Espírito Santo. Quando você está
quando você cumpre os requisitos de Deus, você é selado. Você é um produto selado. Você não é mais uma criatura do tempo. Você é uma criatura da eternidade. Né? Você é como ave para o seu voo. Você não vai ser um fracassado. Você não vai regressar, né, para a fronteira novamente, como Israel, querer voltar para o Egito. Não, você é um vencedor. Você chegou em Canaã. Você fez morrer a si mesmo. Jordão, quer dizer, fazer morrer a si mesmo. Você chegou lá na era do vencedor. Não tem mais como você voltar, né? Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. O privilégio de ter um passe livre. Vendo eu o sangue, passarei por cima. Que tempo, que privilégio é conhecer que você traz por dentro o passe. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Essa é a única coisa que ele reconhecerá. Não há nenhuma outra coisa que possa tomar o seu lugar. Nenhum substituto, nenhuma denominação, nada mais. Ele requer isso. Deus disse, verei unicamente isto. Que lindo quadro, diz o profeta. Ó, um redimido. A justiça tinha sido cumprida. O requisito da santa justiça de Deus tinha sido cumprido. E Deus disse, agora requerei tua vida. Então, quando a vida havia pecado, então o substituto inocente tomava seu lugar. E era um animal de sangue, não maçã, pêssego. Isso deveria deixar absolutamente claro para todos a semente da serpente, que era sangue. E este sangue não podia vir de fruta, vinha de um substituto inocente. E a vida saía também em seu lugar. E o sangue era um símbolo que o animal havia morrido e o sangue havia saído. O adorador, aplicando o sangue sobre si, mostrava que estava identificado na redenção, porque se identificou no sacrifício, ligou-se ao sacrifício, e o sangue representava o sinal. Nós vivemos de coisas mortas. Para você viver, alguém teve que morrer. Você comeu galinha, a galinha teve que morrer. Você comeu carne, a vaca, o boi teve que morrer. Então, para que você pudesse viver, o Cordeiro de Deus teve que morrer em seu lugar. É uma morte substitutiva. O sacrifício de Jesus foi vicário, foi substitutivo. Quer dizer, ele tomou a sua vida. Por isso a Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a sua justiça. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Tanto a nossa alma quanto o nosso corpo foram curados. A doença do pecado foi tirada de nós, a incredulidade. Então, Jesus tomou a minha morte para que eu tomasse a sua vida. Ele foi o Cordeiro de Deus imolado desde antes da fundação do mundo. Então, quando ele tomou os meus pecados e foi para a cruz, ali ele se fez maldito. Ele levou a maldição do meu pecado para a cruz. Maldito aquele que foi pendurado no madeiro. E depois que ele morreu, para onde é que ele ia? Para onde é que os condenados vão? Para o inferno. Levou cativo o cativeiro, deu dons para os homens. Jesus levou os meus pecados para o inferno, mas surgiu ao terceiro dia e ele diz que tem as chaves da morte e do inferno. Então não preciso mais temer a morte, não preciso mais temer o pecado, não preciso temer o coronavírus, porque Jesus já venceu tudo isso. Vê? Mas isso tudo, né? Se você aplicar o sinal, né? Você tem que aplicar o sinal. O profeta disse, agora este foi o Cordeiro perfeito, Cristo. Então, através do derramamento daquele Cordeiro natural do Egito, o sangue era aplicado. E ao ser, ele ficava como um sinal que representaria o sangue deste Cordeiro, está vendo? O sinal de que estamos mortos para nós mesmos e identificados com o nosso sacrifício. O Cordeiro morria no seu lugar. A morte era sua, o Cordeiro era inocente.
O cordeiro não tinha culpa. O adorador lá no Velho Testamento colocava as suas mãos sobre o cordeiro, confessando os seus pecados. Enquanto ele confessava, o sacerdote ia lá e matava aquele cordeiro, o sangue espirrava e o cordeirinho morria balindo no lugar daquele pecador. Mas nesse caso aqui, o cordeiro foi o Filho de Deus. Veja ele ali clamando: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Ali estava o cordeiro de Deus balindo, morrendo em seu lugar, levando os seus pecados. Oh, que cordeiro perfeito, né? Que coisa! Ele disse assim: esse é o verdadeiro cordeiro, né? Oh, que coisa! Que cordeiro maravilhoso! Né? Aí ele assim: cordeiro, esse foi o cordeiro perfeito, Cristo foi. E através do derramamento daquele cordeiro natural, o sangue era aplicado. E ao ser, ele ficava como um sinal que representaria o sangue desse cordeiro, está vendo? O sinal de que estamos mortos para nós mesmos, identificado com o nosso sacrifício. Está vendo? O cordeiro, o sangue e a pessoa se identificam. O sacrifício e o crente. Veja, você é identificado em sua vida por meio do seu sacrifício. Isso faz de você o que você é. Então o sangue foi um sinal ou uma identificação. O sangue identificava que o adorador havia matado o cordeiro e aceitado o cordeiro e aplicado o sinal em si mesmo. E tinha se envergonhado. Ele não se importava com quem o visse. Ele queria que todos os vissem e aplicava em tal posição que todo aquele que passava podia ver aquele sinal. O cristianismo tem que expor o seu sinal publicamente. Muitas pessoas querem ser cristãs, elas gostam de fazê-lo secretamente, de modo que ninguém sabe que são cristãs. As pessoas com quem andam, algumas pensam: bem, agora eu quero ser cristão, mas eu não quero que o fulano saiba disso, vê? Isso não é cristianismo. O cristianismo tem que mostrar o seu sinal, veja, publicamente na vida pública, no escritório, na rua, quando se apresentam os problemas. Qualquer coisa, na igreja, em todas as partes. O sangue é o sinal. E o sinal deve ser aplicado. Ou então o pacto não é efetivo. E eu poderia dizer muitas coisas. Mas, pastor, por que temos que aplicar o sinal? Essa é a hora do entardecer. Você sabe, nós somos trabalhadores da hora undécima. O calendário dos judeus era por hora. A hora nona, a hora sexta, a hora nona, a hora undécima. O que é a hora undécima? A hora undécima representa para nós 5 horas da tarde, né? É a última hora de sol. Entre 5 e 6, né? É o fim do dia. O dia termina às 18 horas. Então é a última hora. Então os trabalhadores, Jesus chamou o trabalhador da hora undécima, da última hora. Então o sol já está a ponto de se pôr. E o que vai vir? As trevas, como disse Jesus em São João. Virá a noite que ninguém pode trabalhar. Então a mensagem de Mombrana, o sol já está se pondo, ele está dizendo: esse é o entardecer da era que estamos vivendo. Esse é o entardecer para a igreja, para mim. Esse é o entardecer para a minha mensagem. Estou morrendo, me vou. Estou saindo no entardecer do Evangelho. É a hora final. Não resta mais nada. É a hora que você faz a sua escolha, né, para a eternidade. É a hora de você vai escolher qual estrada você quer seguir. Moça, você que está me ouvindo, olha, se você pensa que você vai ficar aqui muito tempo e vai namorar, vai estudar, e vai casar, e vai ter filhos, e vai ser vovó, e daqui a 50 anos você vai estar aqui vivendo, acorde. Não vai acontecer mais isso. O mundo não pode durar mais. Do jeito que ele vai, ele não pode durar, ele não se sustém mais. Né? Eu quero dizer que, falando do sinal, do tempo do fim, eu quero dizer que a hora tem chegado. Os sinais que os profetas predizeram estão aqui. Não resta muito por adiante. Depois dessa pandemia,
o mundo não será mais o mesmo. O mundo não será. O mundo como nós conhecemos não será. A coisa já está diferente. Se você observar, você vai ver estádio de futebol. O que representa estádio de futebol? Lugar de diversão, né? Campeonato Nacional de Futebol, Brasileirão, transformado em hospitais, centro de convenções, shoppings, centros comerciais, lugar de comércio, de diversão, transformado em acampamento para doentes do coronavírus. Você está vendo o que está acontecendo com o mundo? Shows cancelados, empresa de turismo fechada, companhias aéreas, aviões parados nos pátios. Isso, você está vendo como é que a coisa está? As praias vazias, os lugares de diversão vazios, os bares, as casas de show, artistas cancelando shows. Você não está vendo o que é isso? O mundo não vai ficar assim o tempo todo. Você está pensando que a Anitta e outros vão ficar aí a vida toda, mais 10, 20 anos aí fazendo show e nada vai acontecer? E o Carnaval do Rio de Janeiro zombando de Jesus, ridicularizando Jesus, fazendo um filme com Jesus homossexual. Você acha que vai continuar? Você acredita mesmo que isso vai ficar aí? E não vai acontecer nada? Deus vai fazer de conta que não está vendo? Para ser bonzinho? Acorde, meu jovem, acorde, minha jovem. Isso é a realidade. É como o profeta está dizendo aqui, o juízo está caindo. A morte está na terra hoje, olha aí, na forma de um vírus. Nunca se viu nada igual a isso aí. A morte está na terra, o juízo está esperando. Está pendentes, bombas atômicas e de hidrogênio e toda espécie de desastres está reservada para as nações. Deus tenha misericórdia de mim. Quando vemos estas coisas sobre a terra hoje, ó povo, esta é a última hora, cubram-se com o sinal, mais rápido que puderem, ou entre no sinal, enquanto vemos o grande sinal do fim, e o tempo está próximo, advertindo, o tempo está próximo. O profeta Ezequiel disse, o fim vem, os 4 cantos da terra, o fim vem, o fim vem. Tome isto solenemente, devemos amar uns aos outros, que coisa, devemos estar tão cheios de amor, nunca falem mal um do outro. Se alguém cometer um erro, imediatamente ore por ele. Estamos um com o outro nisto, com Deus, somos irmãos e irmãs. Vivam piedosamente, vivam como filho de Deus. Não vivam como filho de Deus, vivam de modo afável, amável e humilde. Ministro, membro, homem bom, homem de moral, seja você quem for e sabe que Deus tirou o cigarro de você. Mulheres, você sabe que ele tirou o short, o cabelo curto e tudo de você. Você sabe que ele fez isso. Então, se você dá meia volta e menospreza e reputa aquele sangue do pacto como se fosse uma coisa imunda, o qual santificou e trouxe aqui. Deus, à medida que vemos os grandes sinais do tempo do fim sobre a terra hoje, sabemos que são corretos. Eu tenho esperado nisso por muito tempo, para dar esta mensagem a vocês. Vocês têm visto sinais dos tempos, do fim do tempo. E tenho pregado para vocês, tenho mostrado através de tudo que Cristo disse. É verdade isso? Vocês admitem isso? Nós estamos no fim dos tempos. Eu não vejo nada que sobra. Eita! Israel, quando soavam as trombetas no ano do jubileu, todo homem observou Cristo nessa leitura e ele unicamente leu a metade, porque somente a metade dela se aplicava àquele tempo. Ele me enviou a restaurar os contritos, proclamar liberdade e assim por diante. Mas veja, e o ano aceitável do Senhor. O resto ele nunca leu aquilo. Ele colocou o pergaminho lá. Isto é para este dia, o dia da ira. Ele só leu parte dele, a parte que era para o seu dia. Agora isso é que vai fazer hoje. É o que está ele dizendo
por meio de seu Espírito ungido para a igreja. Agora é a hora, agora é o tempo. Receba-o, gente, receba-o. O profeta clamou, pregou essa mensagem no dia 1º de setembro de 1963, numa escola. Quando foi à noite, ele não viu o povo desesperado. Então ele pregou desespero. E aí ele disse, os sinais da sua vinda deveriam colocar toda a noiva de Cristo em desespero. Mas sabe por que ela não está em desespero? É falta de amor. O profeta disse que também a igreja não está bastante convencida para estar preocupada. Ela não está preocupada. E isso é o que acontece. Desespero. Falta desespero, falta amor. E isso aqui agora é que eu quero dizer para vocês aqui. Eu vou encerrar essa mensagem nesta manhã, dizendo isso para os irmãos. A terceira puxada é fé para o rápido. Vemos os grandes tempos do fim, as intermitentes luzes vermelhas em todo lugar. Na natureza, vemos a natureza piscando a luz. O tempo está próximo. Vemos isso na igreja piscando a luz. Ela está condenada. O tempo está próximo. E ela está no mundo. Vemos isso nos céus, no mar, nas nações, por todos os lados, no sol, na lua, nas estrelas. Sinais. Lucas, capítulo 21, verso 35. É isso. E vemos os sinais do tempo do Espírito Santo voltando sobre as pessoas, como foi nos dias de Ló. Como o Espírito Santo operou por meio daquela carne humana lá, que foi Deus manifesto em carne. Como Deus habitaria em homem, ele habitou em sua noiva naquele dia, mostrando o mesmo sinal. Jesus disse que seria a mesma coisa nos últimos dias, o sinal de Abraão. Abraão não foi para dentro de Sodoma para prosperar. Abraão esperou no deserto. Abraão ficou de fora. O eleito, ele não está buscando esses avivamentos, esses movimentos carismáticos, esses movimentos que são apenas pura emoção, nada mais. Isso não é o avivamento da noiva. O avivamento da noiva não é esse. Aqui, ó, o profeta diz aqui. Ele diz assim: Deus ungirá a igreja com o poder de Deus, e coisas estarão acontecendo. Não apenas isto, mas é Ele operando agora. Observe. As pessoas olham ao redor e dizem: bem, isto é do diabo. Oh, porque elas não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Essa é a razão disso. Espere até que a unção da igreja realmente atingir o lar daquele fiel e pequeno remanescente. Depois que as portas dos gentios forem fechadas, Deus ungirá uma igreja. O irmão Branham, o ministério dele foi resumido em 3 puxadas. A primeira puxada foi cura divina. Ele revelava as enfermidades pelo toque da sua mão. A segunda puxada foi discernimento de espírito. E ele revelava os segredos dos corações das pessoas que iam na fila de oração. Você viu isso no fundo, clamor fundo, e no profeta do século XX. Ele revelando as enfermidades, quem era a pessoa, de onde ela vinha e qual era o problema dela. Aquilo foi a segunda puxada. Muita gente imitou isso, está imitando isso aí, dizendo coisas que irmão Branham não diz, fazendo dele o que ele não é, inclusive fazendo dele Cristo. Isso aí é o que o anjo disse para ele. Houve muita imitação porque o irmão Branham tentou explicar o sobrenatural e fez uma tremenda confusão. Mas a terceira puxada, não haverá imitação para isso. Aqui ele diz assim: agora recordem, nunca haverá nenhuma personificação daquilo. Você lembra que Paulo disse em Coríntios que Deus estava mostrando um caminho mais excelente? Procurai os melhores dons. No final do capítulo 12, ele diz: eu vos mostrarei um caminho mais excelente.
E esse caminho é o caminho do amor perfeito, do amor divino. É o que não se pode imitar. É o amor perfeito. Se pode personificar dom de cura, pode personificar visão, pode personificar profecia, quase todos os dons do Espírito podem ser personificados, mas não se pode personificar o amor. E a terceira puxada é fé perfeita e amor divino no coração. Não é? O profeta diz: ninguém pode personificar o amor. Não é? O irmão Branham, aquele maníaco enfrentou ele da forma mais agressiva, ameaçadora possível, cuspindo, xingando, diminuindo ele perante aquelas pessoas, com ameaças. Mas o irmão Branham não teve medo. Em vez de sentir medo, ele sentiu amor. O amor divino tomou controle. Sabe que a Bíblia diz em 1 João 4? Que o perfeito amor lança fora o temor. Porque quem teme não é perfeito em amor. Então o amor de Deus não tem ciúme, o amor de Deus não tem medo. Se você ama seu marido e tem medo de perder, o seu amor não é perfeito. Você não ama, porque o amor verdadeiro não tem ciúme. O amor não arde em ciúme. Então se você não tem, você tem amor, não tem confiança, então você não tem amor, porque o amor produz confiança. Eu não tenho medo que Deus não cumpra as suas promessas, Ele cumpre. Eu não tenho medo que Deus desista de mim, porque eu sei que Ele não vai dizer, eu sei que Ele me ama desde antes da fundação do mundo. Não tenho medo de perder minha salvação, porque eu sei quem me deu. Então o verdadeiro amor lança fora. Ele não teve medo do touro, não teve medo das vespas. Se você tem medo, os animais sabem que você tem medo, porque o verdadeiro amor lança fora o temor. Então você tem que ter amor perfeito, você tem que ter o sinal na sua vida. É isso que vai te livrar. Olha aqui o profeta diz aqui. Ele diz assim: os pentecostais e demais puderam personificar quase toda coisa que se tem feito. Mas quando aquela hora chegar, lembra que Paulo disse, né? Quando vier o que é perfeito, o que é em parte, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu fale, né? Ainda que dê meu corpo a ser queimado, se não tiver amor perfeito, que é Deus, né? Ele diz: havendo língua cessarão, havendo profecias serão aniquiladas, porque em parte conhecemos por sinais, por enigma, mas quando vier o perfeito, perfeito é o Espírito Santo. E o que a noiva precisa é isso aqui. O que resta para a noiva é isso aqui. Quando as portas dos gentios forem fechadas, sabe qual vai ser o avivamento da noiva? É esse aí. Esse derramar aqui, esse avivamento vai vir, mas não haverá mais arrependimento. Você sabe quando foi que o avivamento de Noé veio? Quando as portas da arca foram fechadas e a chuva caiu. O avivamento foi a chuva caindo. Ali não tinha mais jeito. Deus tinha fechado a porta por fora. O povo bateu, mas Noé disse: Deus fechou por fora. Não tem mais jeito. Né? Então ponha-se em marcha nesta hora. Alinhe-se em cada palavra. Deus ungirá uma igreja. O poder vai cair. Olha, esteja certo de Deus. Esteja na brecha, buscando, porque isso virá a nós. Terceira puxada é a abertura dos selos. Palavra falada. Capítulo 6 de Apocalipse, os selos estavam fechados. Né? Os 7 selos estavam selados. Mas no capítulo 10, o livro está aberto. E João, ele é ordenado a comer o livrinho. Né? Ele comeu a palavra. Então, coma a palavra. Coma a mensagem. Porque a fé do rapto está nas mensagens. Então se alimente da fé de rapto que está nas mensagens. Se encha do amor divino. Né? Se aprofunde no amor de Deus. Prepare-se para receber o seu equipamento, igreja. Faça como Daniel. Se importe. Né? Se preocupe. Daniel estava num lugar perigoso, no meio de gente pagã, gente perversa. Nabucodonosor era um rei cruel, né? Quem matava, mandava matar. Quem queria dar vida, dava vida. Ele era terrível. Você vê que ele não poupou aqueles moços, jogou eles
na fornalha aquecido 7 vezes. E para enfrentar esse governo do anticristo que vem aí, você precisa de uma fé robusta, você precisa ser um crente corajoso. Você precisa ser um crente, né, verdadeiramente crente. Você não pode ser um crente meio, né, meio para lá e para cá, meio 2x4, como diz o irmão Brando. Você tem que ter uma fé firme. E o profeta diz, quando você ora, quando você lê sua Bíblia, você cresce. A sua fé se edifica. Você se edifica. Isso te edifica quando você lê a Bíblia. E olhe, não fique disperso. Olhe o sinal, olha para cima. Ser vigilante, porque virá a hora da tentação. Olha aqui, ó. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. A grande tentação do Éden. Ela será uma proposição muito convidativa. Você já pensou nesta hora, se houver uma crise de alimentos, depois dessa pandemia ali, houver uma crise de abastecimento no mundo, e de repente você for forçado a receber uma marca para poder comprar ou vender, isso pode acontecer. Você pode ser forçado. De repente eles podem eleger um homem, tipo José do Egito, para ser o homem do celeiro, dizer, olha, se você quiser comprar, se você quiser vender, você vai ter que procurar esse nosso José aqui. Eles podem constituir um José deles lá. Um homem do mundo, um homem do celeiro. E ninguém vai poder fazer nada. O governo único, moeda única, única economia, um único sistema. Eles podem quebrar a Constituição e criar uma lei marcial para criar um governo único. Isso não está longe de acontecer. Isso é que o profeta está dizendo aqui. Quando você estiver sob pressão. Né? Você está dizendo aqui. Isso que começará. Olha aqui, ele diz aqui. Agora em diante pessoas como nós mesmos nós seremos cortados de tudo isto junto. Isto é exatamente certo, que eles não serão capazes de fazer isto. É o aperto. Então, quando aquela hora chegar e a pressão chegar a ponto onde você é pressionado, então observe o que está para lhe dizer em poucos minutos. Observe a terceira puxada então. Isso será absolutamente a perda total. Mas isto será para a noiva e para a igreja. Você deve confiar em Deus acima de sua segurança própria. Você não deve pensar primeiramente em sua família, seus filhos, o pão que vai estar na sua mesa. Você tem que pensar primeiramente em Deus. Você tem que colocar Deus em primeiro. Não é a sua barriga primeiro. Porque é isso que o profeta diz aqui. O movimento ecumenical que tem começado naquilo que parece um belo e abençoado princípio, cumprindo a oração de Cristo, para que todos possamos ser. Torna-se tão forte politicamente, faz pressão no seu governo para obrigar a todos a se unir com ela, quer direito através de princípios promulgados em lei, de modo que nenhum povo será conhecido como igreja, a menos que esteja no domínio direto ou indireto do concílio. Os pequenos grupos perderão os seus direitos, privilégios, até perderem toda a propriedade de direitos espirituais com o povo. Está vendo? Então, essa pressão vai crescer, né? As pessoas vão perder privilégios, as pessoas vão ter que se associar a um sistema, né? Vão ter que... Hoje você está vigiado, né? Câmera de reconhecimento facial, impressão digital, enfim, o sistema está todo monitorado, você não tem para onde correr, você está dentro de uma matrix, não é? Então, veja, o seu privilégio é estar ao lado de Deus nesta hora,
estar seguro nas mãos de Deus nesta hora. Se você ama a Deus, se você ama a sua palavra, se você é fiel a Deus, posicione-se nesta hora, porque Deus vai estar do lado, de um lado vai estar Deus e você, do outro lado vai estar o diabo e seu sistema, né? E assim como Nabucodonosor estava fazendo o papel do representante do diabo, forçando os filhos hebreus a se curvarem à religião dele, então assim é hoje. Porque aquilo que está escrito ali em Daniel capítulo 3 não é somente uma história, aquilo é uma profecia. O profeta disse que ali foi assim que o reino gentil começou, com a adoração forçada de um homem santo, a imagem de Daniel, né? O Deus que ele chamou Belsazar era o nome que ele chamava, o nome do seu Deus, Belsazar, era o mesmo nome com que ele chamava Daniel. Então aquela imagem era de um homem santo, era de Daniel. Então foi uma adoração forçada no começo do primeiro reino gentil e no último vai ser uma adoração forçada. Você vai ser forçado a se curvar a esse sistema. Você vai ter que se curvar ao que eles querem. Não haverá outro Deus. Você sabe quem é o Deus desse século, né? Você sabe quem é o Deus desta era. Vamos orar. Esperamos mais uma vez nos vermos em outra conferência igual a essa. Pode ser que à tarde eu faça uma outra gravação. E se não fizer, na nossa página, né, que nós criamos no YouTube, tem 2 vídeos lá que os irmãos podem assistir. Tem um vídeo de 50 minutos e tem um vídeo de 1 hora. Só que esses vídeos, é só apenas áudio, não tem imagem. Mas se Deus me ajudar, possa ser que eu consiga fazer mais um vídeo para os irmãos amanhã. Deus o abençoe. Senhor Jesus, abençoe, Senhor, a tua pequenina igreja, Senhor. Os teus filhos, muito obrigado por essa oportunidade, podermos usar, Senhor, a tecnologia, a ciência que o Senhor criou. Como ouvi alguns dias o teu servo falando, né? Foi o Senhor que criou para nós, não foi para os ímpios. O Senhor criou para os seus filhos. E eu reconheço isso, Pai. Nós estamos usando isso em benefício, porque a ciência foi o Senhor que fez todas as coisas. O diabo é que se aproveita dessas coisas. Obrigado, Senhor, que isso realmente possa chegar aos teus filhos, que isso possa ajudá-los de alguma forma. E o Senhor realmente possa, Deus, prover as necessidades da hora, do momento. Que cada um possa ser consolado, confortado, ajudado, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda a continuar exercendo o meu ministério, Senhor, através do recurso que o Senhor nos preparou. Em nome de Jesus. Amém.